Cumprimento os amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta, seu irmão em Cristo, evangelista Bruno Souza. Meus irmãos, estamos aqui agora para estar compartilhando com vocês um pouco do testemunho das experiências com Deus, a qual o pastor Alex teve diante da presença do Senhor. Amém? Pastor Alex, dá uma saudação para os amados ouvintes. A paz do Senhor, querido irmão, evangelista Bruno, e todos os ouvintes do programa A Voz da Sã Doutrina. Então, pastor Alex, os ouvintes estão aqui curiosos para saber como foi o início da sua caminhada, a sua conversão. Conta um pouco para nós sobre a sua história, para que a nossa fé venha a ser edificada. Evangelista Bruno e todos os ouvintes do programa A Voz da Sã Doutrina, eu, graças a Deus, eu nasci no berço evangélico, desde criança, desde pequeno, eu já servia a Deus para a glória do Senhor Jesus. Eu acompanhava, até mesmo o meu avô também, a qual também ele era pastor ali de outro ministério, é um grande homem de Deus, a qual zelava também pela doutrina da palavra do Senhor. E eu fui de pequenininho ali, caminhando com meu avô, ali para a igreja, onde ele dirigia naquela época. Glória a Jesus, glória a Deus. Via meus irmãos, o meu avô pregando a palavra, e foi até mesmo batendo aquela vontade no meu coração. Falei, um dia eu vou ser um pregador também da palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai me usar também nas mãos dele, assim como usa o meu avô. Eu lembro uma certa vez com o meu avô pregando a palavra do Senhor, a qual era o pastor Osmar ali, era pastor daquela igreja. Ele estava ali, ouvintes amados, pregando a palavra, e de repente, quando ele pregava, ele começava a falar, a relatar que estava tendo visões ali na igreja. E eu me lembro até hoje algo que ficou em meu coração, que ficou na minha mente. O meu avô pregando a palavra do Senhor, naquele ministério ali a qual ele pastoreava, dirigia, e de repente ele começou a falar: olha, Deus está mandando fogo, meus irmãos, Deus está mandando fogo. E de repente aquelas luzes daquela igreja começou a piscar na hora. É coisa tremenda, é coisa linda. Orimi clama lamanai, a qual ali, glória a Deus, era o poder de Deus, era a unção de Deus que estava caindo. E eu pude perceber que naquela mesma hora eu já estava começando ali a contemplar, recebendo a visão de Deus já desde pequeno, porque eu vi aquela luz se apagando, e era uma luz muito linda, que brilhava sobre aquela igreja e apagava a luz ali. Glória a Deus. E eu creio que naquela época Jesus já estava me dando esse dom de visão. Foi coisa tremenda, algo que ficou marcado, meus irmãos. É muita experiência que eu tive já desde pequeno, quando eu fui caminhando com meu avô para a igreja, ali, glória a Deus, onde ele pastoreava. Eu lembro uma certa vez também, que quando nós ia ali numa rua ali de estrada ali, toda escura, não tinha luz, aquele caminho de terra ali, de barro, e de repente eu vi uma luz debaixo do poste, e o meu avô olhou para mim e falou assim: tá vendo ali, Alex? Tá vendo ali? Aquele ali é o Espírito Santo de Deus. E a primeira vez que eu vi esse mistério, aí eu falei: vô, aquele ali é o Espírito Santo? Aí ele falou: é sim, você quer ver? Nós vamos andar, vamos se aproximar dele, e ele vai começar a andar. Aquela luz vai começar a andar. E de repente foi chegando, meus irmãos ouvintes que estão nos acompanhando. Eu fui chegando ali, nós foi chegando naquela luz, e naquela mesma hora aquela luz foi andando para frente. É coisa linda, é uma experiência tremenda. Então desde pequeno eu já fui tendo chamado de Deus, como pregador. Deus foi colocando aquela chama em meu coração para ser um pregador da palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Com 12 anos de idade, mais ou menos, eu já pregava a palavra do Senhor. Já pregava ali em outro ministério naquela época, para a glória de Deus, nosso Pai. Que tremendos, amados ouvintes.
Pastor Alex aqui contando uma das suas experiências e já posso sentir a glória de Deus invadindo aqui esse estúdio central aqui na grande São Paulo. Enquanto o servo do Senhor contava esse poderoso testemunho, o Senhor já manifestava a presença dele aqui, meu coração queimava. Que tremendo então, Pastor Alex, quer dizer que desde criança você já tinha visões do Espírito Santo, já pregava a palavra, quer dizer então que desde pequeno você já exercia o seu chamado. Mas conta para nós, para os amados ouvintes, como é que foi, quando é que foi que você partiu agora, saindo daquele ministério, para entrar em comunhão com a igreja pentecostal Deus é Amor. É tremendo, irmão evangelista Bruno e ouvintes que nos escuta. Eu me lembro que naquela época, quando eu congregava ali em outro ministério, como eu disse para os irmãos, desde pequenininho caminhando com meu avô, e depois comecei também a congregar ali com o querido irmão ali, pastor João Mariano, a qual era também daquela igreja ali de outro ministério, a qual ele pastoreava na época, andava muito com meu avô também, ia para os montes, era o companheiro do meu avô, né? Ia muito para os montes, ele e meu avô. Eu lembro até mesmo, glória a Jesus, que o meu avô chegava ali com aquelas folhas toda acesa, glória a Jesus, brilhando, brilhando, glória a Deus, aquele fogo, aquela brasa, oricanda, lamassurianda, lamar, glória a Deus. Então, como eu falei para os irmãos ouvintes, desde pequeno fui caminhando, e ali Deus usou ali o pastor João Mariano, e ele falou para mim, não só o pastor João Mariano, mas o meu avô também, mas muitos irmãos, que Deus, ele tinha uma grande obra em minha vida. Deus começou a usar muitos vasos naquela época, que ia me enviar para um ministério muito grande, onde Deus, ele ia me exaltar, onde Deus, ele ia me levantar. Oriclama lamassurianda lamar. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. Em uma madrugada ali, quando eu fui dormir, o Senhor Jesus começou a me mostrar, eu entrando na igreja pentecostal, Deus e Amor. É coisa tremenda, é coisa linda. Glória a Jesus. E ali falei para aquele pastor, falei para os irmãos que estavam ali, falei até para o meu avô também, que eu ia congregar na igreja pentecostal, Deus e Amor. Meu avô ficou todo feliz. Na época, falou que Deus ia me levantar muito, ia me usar muito, porque era uma igreja de oração, era uma igreja de doutrina, glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, para a glória do Senhor, eu passei para o ministério, da igreja pentecostal, Deus e Amor. Que tremendo então, pastor Alex, ainda novo, ainda jovem, você passou para a igreja pentecostal Deus e Amor. Quando você estava contando esta parte do testemunho, eu estava me recordando que uma vez você me disse que uma das primeiras igrejas a qual você pregou é onde eu congrego, até mesmo cheguei a pastorear um tempo ali na congregação do Jardim Ribeirão Pires. Mas só que quando eu vejo agora você contando o teu testemunho, eu vejo que Deus, ele não erra. Quando Deus, ele fala, ele é fiel para cumprir. Por mais grande que seja os planos de Deus aos nossos olhos talvez seja impossível. Deus, ele é um Deus zeloso, que ele zela pela sua palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Mas conta para nós, pastor Alex, como foi a sua primeira pregação no ministério da igreja pentecostal Deus e Amor? Qual foi a sensação? Como foi essa experiência? E conta também para nós como é que você começou a partir dali e para a sede mundial, aonde você teve um encontro com Deus e Deus te levantou com poder, ousadia, e você conheceu o missionário Davi Miranda. Eu me lembro, meus irmãos ouvintes que estão nos ouvindo, que quando eu comecei na igreja pentecostal Deus e Amor, eu suava, meus irmãos, eu suava, aleluia, no poder de Deus. Quando eu comecei a abrir culto, meus irmãos, tinha que ficar ali 1 hora, glória a Jesus, só abrindo culto ali, e suando. A pregação também, a primeira vez quando eu fui pregar, glória a Jesus, pregar a palavra do Senhor, 1 hora também ali, glória a Deus, era das 8 até as 9, né? Glória a Jesus, era bastante oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu lembro, meus irmãos, que quando comecei, glória a Jesus, na igreja pentecostal Deus e Amor,
A minha primeira pregação foi uma experiência tremenda. Glória a Jesus, glória a Deus, porque desde o primeiro dia, quando eu comecei a orar ao Senhor, quando eu comecei a clamar ao Senhor do santo altar de Deus, eu tive aquela experiência da oração, a respeito da oração. Ori clama lamassuri me clama lamai. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, ouvintes amados, glória a Jesus, eu lembro que eu comecei a orar no altar. Jesus já foi começando a me revelar as pessoas que já estavam ali. E eu recebi o dom de revelação, já foi em outro ministério naquela época, né? Glória a Jesus. E quando eu passei para a Igreja Deus e Amor, os meus dons foram aperfeiçoados mais ainda. Glória a Deus, aleluia. Porque aí eu já fui recebendo convite para estar pregando a palavra em vários lugares. Glória a Jesus, glória a Deus. Vários lugares as pessoas me chamavam para me estar pregando a palavra. Começava a fazer campanha. E no decorrer, amados ouvintes, quando eu fazia campanha, começou as invejas. As pessoas começaram a se levantar contra a minha vida. Teve até pessoas que chegou a apontar para mim, até mesmo no altar. Você é criança, você fica pregando duro aí, você é criança. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas o meu chamado, amados ouvintes, foi sempre para pregar a verdade. Porque já de outro ministério eu conheci a verdade. Porque naquela época, quando eu congregava em outro ministério, tinha doutrina, Deus operava. Glória a Deus, eu já pregava conceito já em outro ministério. Glória a Jesus. E quando eu cheguei na Igreja Deus e Amor, aí os dons foram aperfeiçoados em minha vida, glória a Deus. E no decorrer, meus irmãos, dessas lutas que eu estava passando, as pessoas me apontando, me caluniando, glória a Jesus, glória a Deus. Eu começava a ter sonhos, meus irmãos. Eu sonhava durante a madrugada, glória a Jesus, glória a Deus, com o missionário Davi Miranda. E no decorrer, meus irmãos, quando eu sonhava com o saudoso missionário Davi Miranda, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu sonhava, meus irmãos, parando lá na sede mundial. Glória a Deus, uma certa vez eu sonhei que eu ia chegando lá no tempo 3, e o missionário ia se aproximando de mim e entregava para mim uns documentos. Glória a Jesus, glória a Deus. E era sempre visões dessa forma. E eu falava, mas aí isso é coisa na minha cabeça. Eu não conheço missionário, nunca conheci missionário. Ori clama, lamassuri me clama. Mas o próprio Deus já estava me mostrando que eu ia conhecer o missionário. E uma coisa mais interessante também que ficou muito em meu coração e que marcou muito, o pastor de outro ministério naquela época, a qual foi o pastor João Mariano. Uma certa vez ele me encontrou na rua e ele falou para mim: irmão Alex, pai do Senhor, como é que o irmão está? E começou a conversar comigo. Ele falou assim: manda paz para o missionário, tá bom? Manda paz para o missionário quando você vê ele. Aí eu pensei comigo, eu não conheço missionário. Glória a Jesus, glória a Deus. Não conheço. Glória a Deus, só conheço pelo rádio mesmo. Glória a Jesus, glória a Deus. E naquela mesma hora, ouvinte, aquele pastor de outro ministério, ele me abraçou, a qual foi o pastor João Mariano, me deu aquele abraço, e eu senti, meus irmãos, algo diferente. Orianda lá, pastor, eu falei, meu Deus, parece que ele está me despedindo de mim. Glória a Jesus. E no outro dia, Deus levou aquele pastor para a glória. Ele partiu para o Senhor. Glória a Jesus. O interessante, meus irmãos, uma coisa que me marcou muito, que quando Deus levou ali o homem de Deus ali, no outro dia, ele estava de joelhos dobrados. Diz a esposa dele que hoje também já está com o Senhor, mas a esposa dele relatou para nós que quando ele estava de joelho, ele começou a dar tchau para todo mundo. Glória a Deus. E na hora ele caiu e partiu para a glória. Ori clama. E aí, ouvinte, foi essas revelações tremendas. Deus já tinha revelado ali o pastor João Mariano que eu ia conhecer o missionário. Mas eu pensei comigo, é só milagre mesmo, não conheço missionário só conheço pela rádio. Como é que eu vou conhecer? Glória a Jesus. Como é que eu vou lá na sede mundial? Mas Deus... E o tremendo também, ouvintes, eu me lembro uma certa vez
que eu entrando ali na nossa igreja, ali de Santo André, na 15 de novembro, uma certa vez eu entrei ali e fiquei sentada no banco, e Deus usou ali também a nossa querida irmã Madalena, junto também com a nossa irmã saudosa Antônia, que também já está com o Senhor. Deus usou ela ali, meus irmãos. A irmã Madalena ali apontou para mim do santo altar e disse assim: missionário está de olho em você, missionário está de olho em você, Deus vai te levantar naquela sede mundial, Oricanda Lamai. E sempre foi assim, meus irmãos, essas revelações. Sabe como trabalhar, ouvinte? Deus fez eu passar uma prova travada, uma luta travada, uma perseguição. Glória a Deus, porque, meus irmãos, que quando eu comecei no ministério, eu fazia campanha. O pastor Geraldo, ali, até mesmo que pastoreava ali a Igreja Deus e Amor, a qual foi o meu primeiro pastor da Igreja Deus e Amor, glória a Jesus, ele colocava eu para fazer campanha, fazia 21, fazia mais 21, e o povo começou a caluniar. Glória a Deus, eles não queriam pregar, eles não queriam fazer nada. Glória a Jesus. Então por isso que o pastor colocava eu para pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. É coisa tremenda, ouvintes. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, ouvintes amado, como eu disse, começou as invejas, os levantes contra a minha vida, as calúnias, Orimi clama lamassurianda, porque Deus começou a operar tanto na campanha. Era demônio caindo, vida sendo liberta, caroços sumindo. E aí começou a perseguição, começou os levantes. Eu falei: meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. Tinha dias que eu chorava no altar, eu chorava atrás do altar. Eu falei: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sempre estou pregando a verdade e o povo não quer pregar a verdade. Uma certa vez eu estava ali, meus irmãos, naquela congregação onde eu congregava. Eu até tocava instrumento também na época. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, como era o tocador ali da igreja também, eles marcaram até mesmo para fazer uma festividade ali naquela igreja. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali começou aqueles levantes, falou para mim: ah, você não vai tocar não, nós vamos chamar tocador de fora. Aí eu falei: amém, tá bom. Aí eu fiquei no altar, lá atrás do altar, falei: meu Deus, tem misericórdia. Tinha até um tocador ali, começou a pegar o microfone, começou a fazer graça ali, parecendo um palhaço ali, fazendo graça. Coisa terrível, meus irmãos. E eu chorava, falei: meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Glória a esses tocadores aí, fazendo graça aqui, graça no teu altar. Glória, fazendo palhaçada, contando piadinha. Então, meus irmãos, eu gostava das coisas certas. Eu sempre defendi a doutrina, sempre defendi, meus irmãos, as coisas certas. Começou os levantes, mas Deus permitiu tudo isso. Por quê? Porque aí, meus irmãos, ali já era outra dirigente também na época, a qual foi ali a nossa irmã Maria Fernandes também, a qual dirigia ali aquela igreja. E ela começava a dar conselho para mim, e falou para mim: irmão Alex, por que você não vai lá para a sede mundial? Deus quer te levantar lá na sede mundial. Vai lá para a sede mundial. Sei que tem muitas pessoas aqui que não gostam de você. Glória a Jesus. E de repente, meus irmãos, foi ali brotando aquele desejo no meu coração para ir lá para a sede mundial. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali eu fui ali na sede mundial, meus irmãos. Comecei a orar no santuário de oração. Comecei a clamar ao Senhor na época, orar ao Senhor, porque eu já estava sofrendo muitas calúnias, muitas pessoas me perseguindo. E se não é, meus irmãos, um jovem de oração, um jovem que não é fiel ao Senhor, ele não aguenta e se desvia. Eu sempre, meus irmãos, falo para os ouvintes, para todos os jovens aí que estão me escutando: se eu não fosse fiel ao Senhor, se eu não orasse ao Senhor, eu não tinha aguentado as lutas não. Glória a Jesus. Mas eu comecei ali na sede mundial. Glória a Jesus, glória a Deus. E de repente, ouvintes amados, aleluia, fui pegando ali amizade até mesmo com todo mundo, com todos os irmãos. Deus começou a usar pastores ali do altar da sede mundial. Eu comecei ali, meus irmãos, cooperar lá embaixo,
ali embaixo, ali na sede mundial, passava salva, entregava voto, glória a Jesus, glória a Deus. E eu me lembro que Deus usou ali um presbítero, glória a Jesus, glória a Deus. Este presbítero, meus irmãos, ele desceu do altar e falou para mim: Deus vai te levantar aqui nesta sede mundial. Não só ele, mas tinha vários irmãos ali, a qual o Senhor Jesus ele usou para estar falando comigo na época. Lamasteclama. Glória a Deus, eu falei amém. Glória a Jesus, glória a Deus, porque eu sabia que era Deus que estava falando. E eu não conhecia o missionário, aleluia, mas eu percebia, meus irmãos, que o missionário ele sempre olhava para mim quando pregava a palavra. Ele olhava para mim ali, Orimicama, eu sabia que Deus estava mostrando ali coisas grandes para ele, sobre a minha vida, Orimicama. E quando eu olhava para o missionário eu falava: meu Deus, como eu queria, meu Pai, como eu queria falar com o missionário, como eu queria conhecer meu Pai pessoalmente, conversar com o missionário, porque eu vejo Deus a vida, Alamassuriclama, Mecalamatei, na vida deste missionário, glória a Deus. E ali, meus irmãos, foi dando um exemplo para mim, foi um exemplo para mim, glória a Jesus, glória a Deus. E logo, meus irmãos, Deus começou ali a usar os diretores na época, ali qual foi, meus irmãos? Foi um espelho também na época ali, na época do pastor Humberto Ramos, na época de alguns pastores ali na época, ali também pastor Antônio Ribeiro, depois chegou também o pastor Nerísio Costa, glória a Jesus. E de repente, meus irmãos, Deus revela o saudoso missionário, que ele iria levantar nova safra na igreja, que foi a revelação que Deus deu. Deus ia levantar nova safra de obreiro, nova safra de obreiros ali na igreja, Orimiclama. E eu sou daquela época, ouvintes, glória a Deus. E de repente, meus irmãos, aleluias, surge o projeto Expansão Jovem. Na época, onde o objetivo ali do projeto Expansão Jovem era levantar jovens na doutrina, era levantar jovens na santificação, jovens que zelassem pela doutrina da palavra do Senhor. E ali teve jovens comprometidos. Eu fui um dos primeiros jovens ali, glória a Deus. Tanto eu como alguns irmãos ali, glória a Jesus, que começou ali no projeto Expansão Jovens. Jovens, meus irmãos, que eram comprometidos com a palavra. O interessante é que todos os jovens ali que chegaram na época, eles falaram, glória a Deus, que passaram luta, passaram provação também, assim como eu passei também. Alguns irmãos ali, a qual iniciou o projeto, porque nós ali na época, meus irmãos, foi um dos primeiros jovem do projeto. Eu podia citar o nome aqui dos jovens, glória a Jesus, glória a Deus, mas eu não vou citar, né, meus irmãos? Mas, meus irmãos, glória a Jesus, Deus começou a me levantar na época, glória a Jesus, ali naquela época do projeto Expansão Jovem, glória a Jesus. De repente, meus irmãos, aleluia, foi passando os dias, eu lembro até uma vez que nós subimos na salinha ali, foi eu, né, meus irmãos, os outros irmãos ali, do projeto Expansão Jovem na época, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, e nós começamos a elaborar, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. Nós tínhamos ali aquela folha ali do projeto Expansão Jovem, e nós ia relatar ali. Um ia tomar conta da divulgação, outros ia tomar conta na parte ali, meus irmãos, da evangelização. Então foi separando, tinha uns nomes, glória a Jesus, glória a Deus ali, que mais alguns irmãos, né? Glória a Jesus, glória a Deus. E ali fomos elaborando ali o projeto Expansão Jovem, glória a Jesus, glória, onde o objetivo daquele projeto era preparar jovens que zelasse pela doutrina da igreja pentecostal Deus e Amor, e para que jovens também levantassem as igrejas que estavam caídas. Glória a Deus, este foi o objetivo do projeto, glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, eu fui começando a pregar a palavra do Senhor. Naquela época, pregava a palavra, e eu pregava já a doutrina.
já pregava a verdade, já pregava o que Deus mandava. Aquela época os jovens, meus irmãos, eles oravam. O Projeto Expansão Jovem na época, os jovens oravam muito. Colocávamos os jovens para orar e o fogo caía ali na Templo 2, ali na sede mundial na época. E ali, meus irmãos, tanto de eu pregar doutrina, tanto de eu pregar ali santificação, arrependimento, salvação, aí Deus foi começando a me levantar. Porque aí foi chegando também no ouvido do saudoso missionário, Oriclama Lamassurianda. Deus usou ali o pastor também, Paulo Sérgio, a qual também foi diretor na época também. Glória a Jesus, glória a Deus. Todos esses pastores aí, a qual eu cito que foram os diretores ali na época, a qual eu estava ali, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, Deus começou a usar ali o nosso querido irmão também, pastor Nerísio Costa. Ele falou para mim, glória a Deus, missionário, quer que você ajude ali? Glória a Deus, no templo 1 ali, no altar. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos começar agora a colocar os jovens comprometidos para estar ajudando ali no altar. E de repente, meus irmãos, quando eu vi, eu já estava ali no altar da sede mundial, no templo 1, ao lado do missionário. Glória a Jesus, glória a Deus. E Deus foi começando a usar, meus irmãos, ali. Eu fui podendo sentir ali o fogo do Espírito Santo. Foi muitas experiências que eu tive, meus irmãos. Eu me lembro também na Santa Ceia, meus irmãos, com o missionário. Quando nós estávamos ali, meus irmãos, ao lado do missionário. Oriclama lamassuri clama lamaia. Aleluia. Eu senti aquele fogo do Espírito Santo. Eu olhava, meus irmãos, ali, era fogo para todo lado, aquela faísca de fogo para todo lado passando. Glória a Deus, aleluia. E eu me lembro, meus irmãos, que eu fui pegando essa experiência mais ainda a respeito da oração, porque eu vi o missionário orando. Eu vi o missionário, meus irmãos, clamando. Oriclama lamassurianda lamastei. Aleluia, ali, meus irmãos. Chega o pastor Humberto Ramos também, a qual ele falou para mim ali, missionário, quer você na rádio. Deus quer te usar na rádio. Pega aí o gravador. Aí colocou o gravador ali em minhas mãos. Aí eu falei, mas eu não sei fazer rádio. Oricanda lamassurianda. Eu não sei fazer rádio. Glória a Jesus, não tem experiência nenhuma. Aí o pastor Humberto diz assim, toma aí o gravador aí, deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. E ali fui começando, meus irmãos, sem experiência nenhuma. Deus foi me dando ali sabedoria. Oricanda lamassuri me clama lamastei. Aí de repente, meus irmãos, já fui começando ali a falar ao vivo no programa, a voz da libertação naquela época. Glória a Jesus. De repente eu fui entrevistando um povo já no Conte a Benção. Glória a Deus. Inclusive também estava ali também o nosso querido irmão pastor Joel também, a qual Deus levantou também na sede mundial poderosamente também naquela época. Fazia também ali o Conte a Benção também. Nós estava sempre junto ali também na época. Glória a Deus, glória a Jesus. É tremendo, ouvinte. Se eu for contar, ouvinte, é coisa linda. Oricanda lamassurianda. O interessante é que aquele pessoal na época que me caluniava, quando eu comecei na Igreja Deus e Amor, tinha pessoas, evangelista Bruno, que ia na sede mundial para ver se era verdade, se Deus estava me levantando mesmo, se era verdade que eu já estava ali no púlpito da sede mundial. Glória a Deus. Tinha pessoas, ouvinte, que não suportavam ouvir a minha voz quando eu pregava na igreja. Pessoas que falavam na cara dura, esse aí tem a voz enjoada, você tem a voz enjoada. Mas foi obrigado, ouvinte, ouvir eu todos os dias no programa a voz da libertação, alamassuriclama lamai, porque Deus me exaltou, meus irmãos, para a glória de Deus, nosso Pai. E ali foi cumprindo tudo. Glória a Deus. Eu saí do projeto Expansão Jovem porque eu fiquei muito pouco tempo. Fiquei apenas o começo ali do projeto, alguns meses, depois saí, porque aí já comecei, meus irmãos, ali, fazer o posto volante, o Conte a Benção ali na rádio. Já comecei até mesmo fazer ligação nos estúdios ali. Glória a Deus. Oricanda lamassurianda. Nós ligava, meus irmãos, aleluia, para outros países.
até mesmo para outros estados, para o missionário estar orando. Oricanda lamassuri me clama lamai. E de repente, meus irmãos, eu conheci o missionário Davi Miranda. Ei, calamassuri me clama. Quantas vezes eu saí ali do estúdio, o missionário ia chegando, meus irmãos. Ore me clama, o interessante é tremendo. Porque, meus irmãos, quando eu começava a falar com o missionário, quando o missionário, meus irmãos, abria a tua boca, lamassuri me clama para cumprimentar, eu já sentia a graça de Deus, eu já sentia o poder de Deus. Por quê? Porque o missionário orava, ele jejuava. Tem dias que ele chegava ali no estúdio, meus irmãos, em santo jejum com Deus. Aleluia. Eu me lembro uma certa vez, meus irmãos, que nós estávamos ali naquele estúdio, glória a Deus, missionária chegando ali, meus irmãos, para orar. E de repente veio ali aquele calor, quando ele ia entrando ali, e as nossas lágrimas automaticamente foi caindo. E nós fomos sentindo aquela unção, aquela quentura do poder de Deus. Salamassuri me clama. É coisa tremenda, meus irmãos, é coisa linda. Essas experiências que eu estou relatando aqui, meus irmãos. E aí, meus irmãos, ali numa reunião no tempo 3, a qual nós estávamos ali junto, ao lado do missionário, já estava ali junto com os diretores. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Onde é que eu fui parar, meu pai? Ali no tempo 3, eu estava ali junto com todos os diretores ali. Glória a Deus, glória a Jesus na época, meus irmãos. Oriclama lamassurianda lamastei. Aleluia. E ali, meus irmãos, eu me lembro, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, que eu falei para o missionário: missionário, você já foi na cidade de Rio Grande da Serra, né? Glória a Jesus. Aí ele falou que sim, que tinha ido em Rio Grande da Serra, inaugurou a igreja pentecostal Deus e Amor. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. E ali cumpriu, meus irmãos, o que Deus usou o pastor João Mariano. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus já tinha mostrado para este pastor, glória a Jesus, que eu ia conhecer o missionário, para a glória de Deus, nosso Pai. Eita glória tremenda, amados ouvintes. Quando o servo do Senhor, pastor Alex, estava dando o seu testemunho, eu fiquei aqui todo arrepiado, que a glória de Deus está invadindo esse estúdio. É notória a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. E eu creio que você também está sentindo aí na tua casa, no teu lar, no seu trabalho, onde você estiver, esta presença. Tá vendo, jovens, como vale a pena ser fiel à palavra, à doutrina do Senhor? Ali o pastor Alex, ele sendo fiel, por mais que passou luta, passou perseguição, o Senhor honrou, exaltou. Olha só que interessante, muitas vezes nós passamos lutas, perseguição, não conseguimos entender, mas tudo faz parte do plano de Deus, para Deus cumprir as promessas, para honrar, exaltar o seu eleito, o seu escolhido. Mas pastor Alex, agora você contando os seus testemunhos, como você foi levantado, uma pergunta a qual não quer calar. Conta para nós como foi a sua experiência quando você desceu as águas, e como também foi a sua experiência quando foi batizado com o Espírito Santo. E conta também qual é a sua maior experiência de milagre, a qual você presenciou ali o missionário Davi Miranda, a qual o Senhor usou poderosamente, e a maior experiência de milagre a qual Deus usou através da tua vida. Eu se batizei, meus irmãos, foi no ano mais ou menos de 2009. Dezembro de 2009. E ali eu já estava na sede mundial. Para os irmãos ver, né, meus irmãos, como Deus me levantou, foi me levantando já naquela época. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu já comecei ali, meus irmãos, até com crachá ali. Glória a Deus, do Posso Ajudar na época. Que eu comecei, foi ajudando ali. Foi quando Deus me levantou na sede mundial, né? Glória a Deus, e desci as águas. Foi algo tremendo. Porque quando eu desci as águas, meus irmãos, foi algo lindo. Oriclama lamassuri me clama lamai. Porque a unção de Deus desceu sobre minha vida. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu senti algo novo, meus irmãos. O mistério tremendo, meus irmãos, aleluia. Que quando eu começava a pregar a palavra, depois que eu descia as águas,
Porque quando nós começamos a participar do corpo, do sangue de Jesus, a comunhão é tremenda com o nosso Deus. E naquela época, eu lembro que eu ponhava a mão assim nas pessoas, só de relar, os demônios já começavam a gritar. Foi um mistério tremendo, meus irmãos, porque depois que eu desci as águas, Deus começou a me usar mais. Aleluia! Eu pude sentir ali mais comunhão com Deus. Orianda, lamasturianda. Orava do altar e o fogo caía, meus irmãos. É coisa linda que eu não sei como explicar para os irmãos. Eu fui batizado, meus irmãos, com o Espírito Santo em outro ministério na época. Quando o nosso querido irmão ali, pastor João Mariano, na época, ele estava ali orando para Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele chamou todos aqueles jovens ali no altar. E eu fui o único que fui batizado com o Espírito Santo. E de repente a minha língua começou a enrolar. Comecei a falar em mistério. Aleluia. Senti aquele algo tremendo, meus irmãos, que eu não sei como explicar para os irmãos. Orianda, lamassuri, clama. Falava em mistério, a língua enrolava. Orianda, aquele pastor pôs a mão na minha cabeça ali. Eu comecei a falar em mistério, via fogo para todo lado. Aí o pastor falou: Jesus já batizou um aqui. Foi coisa tremenda, meus irmãos, foi coisa linda. Glória a Jesus, glória a Deus. Essa foi uma experiência tremenda, meus irmãos, que eu tive ali na época, glória a Deus, a qual foi o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a qual o Senhor, Ele me concedeu na época, para a glória de Deus, nosso Pai. Que tremendo! Olha só como Deus ele tem operado através do servo dele e como Deus ele tem cumprido aquilo que ele prometeu, as palavras que o Senhor lançou sobre a vida dele, do pastor Alex, tem se cumprido. E olha só, você falou que começou a fazer programa de rádio ali na sede mundial, ali no programa Voz da Libertação, e você esperava que Deus ele ia entregar um programa de rádio próprio, a rádio da Voz da Sã Doutrina. É verdade, evangelista Bruno. Deus ele sabe como trabalhar, né? Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Essa rádio foi através, meus irmãos, da revelação do Espírito Santo. Glória a Jesus, glória a Deus, ao qual o Senhor Jesus, Ele revelou, meus irmãos. Porque, meus irmãos, daqui a pouco eu vou estar contando para os irmãos. Eu tive algumas experiências também em outros países, né? Glória a Jesus, glória a Deus. E muitas pessoas me ligavam. Muitas pessoas, meus irmãos, pediam oração para mim. Glória a Deus, tinha dia que o meu telefone tocava toda hora. O pessoal ligando. Falei, meu Deus, e agora, Senhor? Glória a Deus, irmão, que a oração toda hora. Oriclama, lamassurianda. E aí eu comecei a orar, meus irmãos, no canal do YouTube. Glória a Deus, na época. Comecei a fazer as lives ali no canal do YouTube. Glória a Jesus, glória a Deus. Muitas pessoas ouvindo, muitas pessoas recebendo a cura, muitas pessoas recebendo o milagre. E aí depois Deus tocou, meus irmãos, para estar abrindo, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, uma rádio via internet, a qual foi a rádio web, meus irmãos, para nós estar orando para todo mundo. Glória a Jesus, glória a Deus, porque agora todo mundo já ouve a rádio, todo mundo já ora junto, recebe o milagre, recebe a cura, recebe a solução dos problemas, no nome do Senhor Jesus. Que forte esse testemunho, pastor Alex. Para quem não sabe, esta rádio ela foi fundada ali no Santo Monte do Senhor, onde eu e o pastor Alex e alguns irmãos subia para estar apresentando esta programação, apresentando a vida dos ouvintes. E o Senhor já estava operando tremendamente curas, libertações, e muitos testemunhos estavam chegando aqui na central. E até hoje esta obra tem crescido através também dessas concentrações a qual estamos realizando. E eu creio que o Senhor ainda tem grandes coisas a operar através da vida do servo dele, demais pastores, através desta rádio. Mas agora, pastor Alex, você falou que foi para outros países. Conta para nós como foi essa experiência, como Deus te levantou, te enviou para outros países, e qual foi o país a qual você mais se identificou, a qual mais te chamou a atenção. Conta para nós como foi essa experiência, como foi a sua volta também, que uma vez você me disse
porque na volta estava com visto vencido e o Senhor te deu grande livramento. É verdade, evangelista Bruno Souza, é coisa linda, coisa tremenda. Como o bom evangelista Bruno estava falando aí, a rádio, né, meus irmãos, foi levantada através do monte, né? Glória a Jesus, nós estava tudo orando lá, tudo clamando ao Senhor. A rádio, para os que conhecem aí, os que começou ouvindo nós, né? No programa Voz da Sã Doutrina, até o nome, meus irmãos, o Senhor Jesus foi dando, tudo através do monte, nós orando, nós clamando ao Senhor, nós buscando ao Senhor ali. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, isso foi depois, né, meus irmãos, que o missionário já tinha partido para o Senhor. E a rádio, meus irmãos, foi fundada, foi no ano de 2021, no dia 8 de 2021, 8 de janeiro de 2021. Glória a Deus, foi o dia que Deus ele deu aí a rádio, meus irmãos, para nós estar abrindo essa rádio via internet no nome do Senhor. E agora, ouvintes, eu quero contar também essas experiências que eu tive em outros países. Glória a Jesus, é coisa linda, meus irmãos, é coisa tremenda. Oricanda lamassuri me clama. Ali naquela época, meus irmãos, eu lembro a qual ali o pastor Paulo Sérgio, na época, glória a Jesus, glória a Deus, ele falou para mim, glória a Deus, glória a Jesus, que o missionário na época queria me enviar ali para outros países. Glória a Deus, que o missionário na época queria me enviar para outros países. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, ouvintes amados, glória a Deus, aleluia. O nosso querido irmão ali, pastor Paulo Sérgio, qual era diretor na época, glória a Deus, ele até mesmo, glória a Jesus, comandava ali na época, era diretor, responsável pela Europa, né? Glória a Jesus. Então ali, meus irmãos, eu fui escalado ali para estar apenas evangelizando ali o continente europeu. Glória a Jesus, glória a Deus. Isso, meus irmãos, foi no ano de 2014. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, foi coisa linda. Porque, meus irmãos, eu me lembrava que Deus sempre usava os homens de Deus no começo, quando eu comecei no ministério da igreja Deus e Amor, que Deus ia me enviar, aleluia, muito longe. Inclusive teve pessoas que Deus usou, a qual via muitas bandeiras de países, a qual eu estava viajando. Oriclama, lamassuri me clama. Inclusive teve até um irmão, eu não me recordo o nome agora. Este irmão Deus usou, meus irmãos, ele falou: você vai passar pelo país da Itália. Calamassuri me clama, vai passar pelo país da Itália. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. E na época eu pensei, falei, como que eu vou passar, meu pai? Só Deus para ter misericórdia de mim. Como é que eu vou viajar para os países? Aleluia. Mas Deus sabe como trabalhar, meus irmãos. Para vocês verem, Deus cumpriu tudo que Ele falou. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, eu fui enviado ali. Primeiro voo, pegando o voo ali de avião. A qual foi uma experiência, meus irmãos. Primeiro voo, imagina, evangelista Bruno, glória a Deus, você pegar o primeiro voo ali, uma viagem de 12 horas de avião. Glória a Jesus, glória a Deus. Não tinha experiência nenhuma com avião. Glória a Jesus. Eu me lembro, meus irmãos, a primeira sensação que você tem é que você não vai voltar mais. Aleluia. Primeira vez que você pega o avião, você tem essa sensação que não vai voltar mais. Glória a Deus, está viajando para fora. Glória a Deus, agora Brasil já era. Pensei comigo, falei, meu Deus, agora pronto, agora eu não volto mais para o Brasil. Oricanda lamassuri me clama. E eu já estava naquela época passando uma luta travada, uma provação travada. Falei, meu Deus, é bênção, eu vou para outro país, não vou ficar por lá mesmo. Se o Senhor me deixar por lá, vou ficar por lá mesmo, pastoreando, fazendo a tua obra. Glória a Deus, glória a Jesus. E na época eu até comentei para Deus, Senhor, Tu sabes, ó Pai, que eu preciso, Tu sabes que eu estou pedindo, Senhor. Se o Senhor quiser me dar amém, se não quiser também amém, só vou fazer a Tua obra. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali me entreguei totalmente para Deus, meus irmãos, para fazer a obra para o Senhor Jesus. E ali peguei o voo ali direto ali para Roma, país da Itália, Calamassurianda, onde foi que Deus usou ali aquele irmão muitos anos atrás, a qual falou que eu ia viajar para o país da Itália. Realmente, meus irmãos, o voo ali ia para Roma, e de Roma
para o país da Grécia, a qual foi o meu primeiro país ali, no nome do Senhor que eu ia evangelizar. Tinha uma escala ali, né? A qual foi o país da Grécia, foi o país ali, se eu não me engano é da Áustria, foi um dos primeiros países, depois de Portugal também, glória a Jesus. Ia viajar apenas evangelizando estes países aí, glória a Jesus, glória a Deus. E aí, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. Quantos livramentos o Senhor me concedeu, meus irmãos, quantos livramentos, glória a Deus. Eu lembro que no primeiro voo já ali para a Europa, eu já fiquei assustado, falei, meu pai, essa turbulência, começou a turbulência no avião, o avião começou a desviar ali dos ventos, daqueles ventos fortes. Primeira vez que eu fui ali, meus irmãos, olhei ali para a janela, glória a Jesus, só via mar, 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 mar. Chovia ali, meus irmãos, o mar, glória a Jesus, glória a Deus. O avião, ele andava até meio baixo, quando passava ali o oceano, né? Que era o Oceano Atlântico, glória a Deus. Eu marquei no relógio, evangelista Bruno, marquei no relógio, 3 horas em cima do mar, glória a Jesus, só mar, 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 vem no mar, e a turbulência comendo solta ali. Falei, meu Deus, quantos livramentos, meu pai. Falei, eu pensei, Senhor, o Senhor não me enviou para cá, né, meu pai, para o avião cair não, né, Senhor. Glória a Deus, eu pensei comigo, oriclama lá massuriando, mas eu sabia que Deus ia me livrar, que Deus estava me enviando, oriclama lá massurianda. Glória a Deus, porque no começo, quando eu comecei a viajar, eu já fiquei meio cismado, porque começava a haver turbulência para todo lado, glória a Jesus, glória a Deus, mas eu fui pegando experiência, que Deus estava comigo. Chegando ali, meus irmãos, no país da Grécia, comecei a evangelizar ali junto com o nosso querido irmão pastor Marcelo também, a qual dirigia ali, glória a Deus, o país da Grécia na época. Fui obtendo aquelas experiências, né, meus irmãos, evangelizando, 3 meses evangelizando ali, vários países. Passei pelo país da Áustria, país de Portugal, glória a Jesus, vários países, meus irmãos. Mas quando completou 3 meses, meus irmãos, a diretoria, meus irmãos, fala, com o missionário, ele queria que eu estivesse pastoreando o país da Alemanha, cidade de Berlim, aonde ali, meus irmãos, era uma igreja muito necessitada. Oricanda lamassuri clama lamai. Fui pastorear aquele país, meus irmãos, a qual ali, evangelista Bruno, eu tive, meus irmãos, mais amor ainda pelas almas. Eu já tinha amor às almas, mas ali eu peguei mais amor ainda pelas almas, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós ia fazer visita até nas casas, nos lares. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque, meus irmãos, a Europa, para quem não sabe, é muita bruxaria. Glória a Deus, aleluia. É diferente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, quando nós entramos na igreja, nós já sente a graça de Deus. Nós já sente, né, meus irmãos, o poder de Deus. Mas lá, meus irmãos, nós vamos sentindo aos poucos. Parece que o céu vai abrindo aos poucos lá. Porque lá é um peso terrível, meus irmãos. Glória a Deus. Mas é um povo necessitado. Um povo carente, meus irmãos. Oriclama, lamassuri me clama. É coisa linda. É coisa tremenda. Glória a Jesus. E ali comecei a pastorear ali o país da Alemanha. A cidade de Berlim, meus irmãos, a qual fui pegando amor pelas almas. Glória a Jesus, povo necessitado ali, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Como eu falei, eu ia apenas para evangelizar, mas ali comecei a pastorear aquele país. Glória a Jesus. Enquanto eu pastoreava ali, eu evangelizava também os países vizinhos, a qual tive também no país da Suécia, alguns países ali também, onde o pastor Moisés também dirigia ali, pastoreava o país da Suécia também na época. Glória a Jesus, glória a Deus. O país da Espanha, tive o privilégio também de estar ali também evangelizando, enquanto eu pastoreava o país da Alemanha. Glória a Jesus. Vários países, né? País da França. Glória a Jesus, glória a Deus. É coisa tremenda, meus irmãos. Mas a maior experiência, meus irmãos, que eu tive, a qual eu pude ter muito mais ainda amor pelas almas, foi um casal espanhol que eu ganhei para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. O interessante, meus irmãos, que naquela casa pastoral, aonde eu estava ali, eu fiz um monte, porque tinha muito mato ali. Glória a Deus. Eu fiz um monte ali naquela casa. Orava nas madrugadas.
Glória a Deus. Eu creio que todos os alemães escutavam, porque eu orava alto. Glória a Jesus. Os vizinhos espanhol, vizinho alemão, todo mundo escutava. Aleluia. E orava mesmo, meus irmãos. Clamava ao Senhor. Ori clama. Eu lembro uma certa vez que eu estava orando ali, e olhei para o céu assim, e eu falei, meu Deus, mas que céu é muito preto, meu Pai. Muito preto, que coisa estranha. Glória a Deus, nunca vi um céu desse assim muito preto, sem estrela nenhuma. Era um céu, meus irmãos, todo preto, mas sem estrela nenhuma. Era um tempo limpo, não era um tempo tampado, né? Era um tempo bem limpo, mas sem estrela. Glória a Jesus, glória a Deus. Aí, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. Eu falei, por quê? Por que isso, Senhor? Aí veio uma voz e falou comigo, meu servo é cheio de legiões de demônio pelos ares, mas quando meu servo ora, o céu se abre, ele canta lama se clama lamai. E de repente, meus irmãos, eu vi aquela luz muito forte brilhando ali o céu, alamassuri me clama. E na mesma hora eu falei, meu Deus, será que é avião, meu Pai, que está iluminando assim? E de repente foi aumentando mais a luz, foi aumentando a luz, bem forte, alamassuri clama. É coisa tremenda, meus irmãos. Aí eu vi que não era avião não, era a luz do Espírito Santo de Deus, orando, o céu estava se abrindo, porque eu estava orando ali naquele lugar. E de repente, meus irmãos, aleluia, eu conheço um casal espanhol. Glória a Jesus. Este casal, ele disse para mim, irmão, o irmão reza muito, irmão, não reza muito pelas madrugadas, oricanda lamai. Ele falou para mim, irmão, o irmão é padrecito, irmão, o irmão reza muito, aleluia. E eu falei para eles ali em espanhol, falei para eles, meus irmãos, que eu era o pastor, glória a Deus, aleluia, que eu estava ali pastoreando a igreja no país da Alemanha, e ali fui pegando aquela amizade com aquele casal espanhol, meus irmãos, é coisa linda, meus irmãos, e ele foi pegando, eu fui pegando um amor, meus irmãos, por aquele casal, glória a Jesus, a qual, meus irmãos, eu tenho um amor até hoje. Sempre falo com eles, sempre comunico também com eles, glória a Jesus. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, peguei aquela amizade. E quando deu, evangelista Bruno, aquela lua de sangue, a qual a lua ficou totalmente ali, vermelha ali na Europa, os espanhóis ficou assustado, o casal espanhol ficou assustado, aleluia. Eles começaram a falar para mim em espanhol, irmão, que é isto, irmão? Começou a falar em espanhol ali, por que isto, né? Começou a falar em espanhol, glória a Jesus, por que está acontecendo isso? É o fim do mundo, é o finale de los tempos. E começou a falar ali na língua. E ali eu abri a palavra, meus irmãos, no livro de São Mateus, capítulo 24. E na mesma hora, meus irmãos, eu preguei a palavra do Senhor para eles. Falei ali do princípio das dores. Aleluia. E na mesma hora, meus irmãos, ele aceitou a Jesus como o único Salvador. Depois que eu orei por eles, para a glória de Deus, nosso Pai. Aleluia. O que me marcou, meus irmãos, que quando eles aceitaram a Jesus, era muita neve ali, muito frio no país da Alemanha. Um frio mais ou menos de menos 20, né? Abaixo de zero. Glória a Jesus, glória a Deus. E de repente, amados ouvintes, glória a Jesus, aleluia. Aquele casal, eu passo o endereço para eles. E eles foram a pé até para a igreja ali. Gloricando a lamassura. Eu falei, mas que fé tremenda. Chegou primeiro do que eu ainda, ali na igreja. Epa, lamassurianda. E de repente eu falei, vocês pegaram o ônibus? Vocês pegaram ali o S-Bahn, glória a Jesus, a qual eles falam na língua deles lá, glória a Jesus, glória a Deus. Aí eles não, falaram que vieram a pé. E de repente, meus irmãos, eu estava com o próprio cartão ali da passagem, a qual eu pagava, meus irmãos, por mês ali na Europa. Porque ali, meus irmãos, você paga por mês, né, se você quiser, apenas um valor. E através deste cartão você pode pegar trem, pode pegar metrô, pode pegar ônibus, pode pegar tudo à vontade. Glória a Jesus, glória a Deus.
E eu dei aquele cartão. Falei, toma aí esse cartão aí, para você pegar o ônibus aí, à vontade, com tua família. Lá, Massuri me clama lá. E eles choraram, meus irmãos, me abraçaram. Eu chorei também, não aguentei. Glória a Deus, orianda lá mais. Eu fui pegando um amor, meus irmãos, por aquele casal espanhol. Glória a Jesus. E de repente, né, meus irmãos, muitas experiências. Porque se eu for estar contando aqui, meus irmãos, é coisa linda, coisa tremenda. Uma coisa também, glória a Jesus, glória a Deus, foi isso que me marcou muito, né, meus irmãos, as almas, porque as almas ali são necessitadas muito, glória a Jesus, aleluia. Eu lembro, meus irmãos, glória a Jesus, que quando eu estava ali uma certa vez ali na estação de trem, para pegar ali o trem, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, tinha uma pessoa ali, a qual estava sentada ali no banco, meus irmãos, conversando sozinho, como se tivesse uma pessoa do lado, aleluia, ali falando. Eu falei, é o diabo que está do lado, não é possível, é o diabo que está do lado desta pessoa. E de repente eu fui passando, apenas passando perto, e de repente aquela pessoa, meus irmãos, levanta daquele banco e começa a me xingar, começa a falar um monte para mim ali, na língua alemã. Glória a Jesus, glória a Deus. Por que, meus irmãos? Porque eu tenho certeza que Jesus estava comigo, a luz do Senhor estava comigo, e na mesma hora eu sabia que era o Satanás, meus irmãos, que estava usando aquela pessoa. Aí eu falei nesta hora, o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Ele não me entende português, mas você entende português, demônio do inferno. E na mesma hora, evangelista Bruno, ele saiu correndo, aricanda lá mais, aleluia, para a glória de Deus, nosso Pai. E agora contando, quando chegou, meus irmãos, o dia, aleluia, de eu voltar para o Brasil, glória a Jesus, glória a Deus, nós sabemos, meus irmãos, é que eu tinha que renovar o visto em 3 meses. Eu fiquei praticamente ali, mais um ano e alguns meses ali, morando no país da Alemanha. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, eu tinha que renovar o visto no país da Inglaterra, mas chegou, meus irmãos, uma certa época ali, que não deu mais para renovar. Glória a Jesus. O saudoso missionário Davi Miranda já tinha partido para o Senhor. Quando o missionário partiu, eu estava no país ali da Alemanha, estava pastoreando o país da Alemanha. Foi um abalo, né, meus irmãos, que quando o missionário partiu, eu fiquei até com os nervos atacados, meus irmãos, que eu até vomitei na época. Glória a Deus, porque mexeu muito, né, meus irmãos, mexeu muito. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E ali, meus irmãos, eu falei, e agora? Fiquei com o visto vencido. A diretoria, meus irmãos, estava numa correria, era já outros diretores, né, meus irmãos, na época. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Foi entrando também nova diretoria, glória a Jesus, a qual também me ajudou muito também, os atuais diretores, né, meus irmãos, na época. Ori clama lá, Massuri me clama lá mais. Glória a Jesus, porque, meus irmãos, como eu falei para os irmãos, glória a Jesus, a partir ali do ano de 2011 mais ou menos, aí foi vindo ali uma outra diretoria, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, é coisa tremenda, né, meus irmãos, glória a Jesus, aonde, meus irmãos, glória a Jesus, eu fui tendo aquelas experiências, e ali, meus irmãos, os diretores na época sempre me ligavam, né, quando foi o pastor Paulo Sérgio, teve depois também ali, glória a Jesus, o pastor também, Marcos Magno também na época, depois ele ligava, eu lembro também, meus irmãos, que ele mandava até mesmo a tua esposa ligar para orar por mim. Marcos Magno orava por mim em plena madrugada, lá no país alemão, 3 horas da madrugada, porque o missionário mandava, meus irmãos. O missionário se preocupava com as almas, e aí, meus irmãos, quando chegou o dia de eu voltar para o Brasil, como eu falei, o missionário tinha partido, a diretoria também, né, meus irmãos, não conseguiu na época resolver também o problema do visto, glória a Jesus, por causa também estava aquela correria, foi um abalo, quando o missionário partiu para o Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. E aí, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, Deus é tremendo. Quando eu cheguei ali, no aeroporto ali de Berlim,
Eu tinha, meus irmãos, que ir até o país de Portugal. Como que eu ia entrar no país de Portugal com visto vencido? Tinha que ficar uma semana ainda no país de Portugal, para depois pegar o voo para o Brasil. Falei, e agora, meu pai? Estou com visto vencido. Mas eu confiei no Senhor. Eu me lembrei das palavras que Deus usou, missionário. Ore me clama uma certa vez, quando nós estávamos em reunião ali, no tempo 3 da sede mundial. E ele disse que no Brasil eu andava com Jesus. Falou para os pastores também, que no Brasil nós andava com Jesus, mas lá fora era o próprio Deus que ia conosco. Aleluia, eu guardei aquelas palavras. Aleluia, eu falei, meu pai, o Senhor usou o teu servo, meu pai, que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor vai me livrar. Cheguei no aeroporto de Berlim, aquele alemão ali, meus irmãos, olhava para mim, coçava a cabeça. Entreguei meu passaporte para ele, ele olhava para o passaporte, coçava a cabeça. De repente Deus me mostra, meus irmãos, aquela luz tremenda que foi na minha frente assim e bateu na cabeça daquele alemão. Ele viu que estava vencido, ele viu que o passaporte estava vencido. Mas, meus irmãos, ele não falou nada, ele falou até português. Boa viagem, xalama, xalama. Deixei minha mala ali, meus irmãos, e naquela hora, glória a Jesus, glória a Deus. Naquele momento, meus irmãos, eu fui para aquele corredor ali, para pegar o voo, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. E de repente tinha aquela fila enorme, todo mundo esperando ali, o alemão, para estar ali fiscalizando o passaporte. Falei, meu Deus, continua livrando, meu pai. Continua me livrando, Senhor. Ali tinha aquela cabine, onde o alemão entra, carimba o passaporte, fiscaliza o passaporte. Todo mundo estava esperando. E naquela época, meus irmãos, naquela mesma hora, Orianda Lamassuri me clama. Daqui a pouco vem um alemão, aliando e fala, não control, não problema. E mandou todo mundo passar. Eu não sei o que aconteceu com aquele alemão. Eu não sei se ele foi ali tomar café. Eu só sei que Jesus, ele me deu grande livramento. Alamassuri me clama, alamai. Peguei o voo, meus irmãos, até o país de Portugal. Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, eu já estive evangelizando o país de Portugal e era muita burocracia. Quando eu chegava naquele país, tinha que tirar bota, tinha que tirar cinto, fiscalizava a mala. Mas desta vez que eu fui, meus irmãos, para entrar no país, para ficar uma semana, Oriclama Lamai, não teve fiscalização nenhuma. Eu só sei que eu cheguei, peguei minha mala. Quando eu vi, eu já estava lá fora do aeroporto, para a glória de Deus, nosso Pai. É coisa tremenda, meus irmãos. E ali fiquei uma semana, visto vencido, andando por um lado, andando por outro, pregando. Preguei até numa ilha lá, ali no país de Portugal, agora que eu não me lembro o nome. Glória a Deus, andava para todo lado, glória a Deus. E quando chegou o dia de eu voltar para o Brasil, meus irmãos, mais uma vez, Senhor, falei, Jesus, o Senhor me livrou até aqui e vai continuar me livrando, meu Pai. E ali, meus irmãos, Alicando é coisa tremenda, é coisa linda. Ali, meus irmãos, glória a Jesus. Cheguei no aeroporto de Lisboa, foi a mesma coisa. O português viu que estava com o visto vencido, não falou nada, Deus livrou. Peguei o voo até o país da Itália. Quando eu cheguei na Itália, meus irmãos, ali foi sim a resposta final, que Deus estava comigo. 3 filas enormes para pegar o voo para o Brasil. Eu estava na fila do meio. Ali, aqueles italianos, tudo fiscalizando o passaporte. Falei, agora não tem escapatória não. É só Deus para livrar. Eu lembro, meus irmãos, que aqueles italianos chamavam meus irmãos, aleluia, até mesmo as pessoas na salinha. Chamou na salinha, você pode ter certeza, ou está com o visto vencido, ou aconteceu alguma coisa. Porque se lá você tiver com o visto vencido, eles te prendem. E depois te deporta para o Brasil. A igreja tem que pagar uma fiança e eles te deporta ali para o Brasil. Glória a Deus. Então era só Deus, meus irmãos. E ali, meus irmãos,
ou na fila do meio. Daqui a pouco vem uma voz, já estava quase chegando. Vem uma voz e fala comigo: sai da fila do meio e vai na fila direita. Lamá se clama, lamá. E eu saí. E todo mundo olhando para mim, meus irmãos. Todo mundo olhando ali, parecia coruja, todo mundo olhando. Falei: meu pai, aleluia, tem que sair. O senhor mandou. Por que todo mundo ficou olhando? Porque eu estava quase chegando e saí da fila e fui para outra fila. Oriclama lamai. O que o povo pensou? Isso aí é doido. Glória a Deus. Mas Deus estava comigo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Oriclama. E ali na fila, meus irmãos, direita. Quando eu fui chegando, meus irmãos, como eu disse, os italianos pegou o passaporte de todo mundo. Mas quando eu cheguei, oricando aquele italiano que estava ali, ele olhou para o outro italiano que estava ali, começou a falar. Deus abobou os dois ali, eles olharam para mim e somente deu sinal ali com a mão para mim estar passando. Alamassuri me clama, alamai, recalamassurianda, aleluia. Eu acho que todo mundo pensou, isso aí deve ser alguém importante. Glória a Deus, porque mandou passar, pegou o passaporte de todo mundo, mas não pegou o meu. E eu ainda, meus irmãos, duvidando ainda. Falei: eu não vou entrar não, vai que chama. Glória, eu fiquei olhando para eles ainda, atrás deles ainda. Aí eles olharam para mim, viram que eu estava parado. Ele deu o sinal que eu estava com a mão assim: vai embora, vai embora. Oricama, labai. E eu saí, meus irmãos, sem visto de saída. Aleluia. Porque todas as pessoas que quando saem da Europa tem que ter o visto de saída, meus irmãos. Mas Jesus me deu um grande livramento ali. Inclusive teve até um brasileiro ali, uma brasileira. Eles falaram para mim: mas não pegou teu passaporte não? Eu falei: não pegou não, porque Deus sabe de todas as coisas. Alamassuri me clama, lamai. E para a glória do Senhor, Jesus me deu este grande livramento, meus irmãos. Aleluia. Hoje em dia eu não tenho mais medo de nada. Orianda, onde Deus mandar nós vamos. Ori me clama, lamassurianda. No começo eu ficava meio receoso, como eu falei para os irmãos, até mesmo de pegar avião. Mas Jesus me deu tantos livramentos, meus irmãos. Até mesmo uma certa vez, quando eu fui convidado para pregar no país da Suécia, quando eu estava na Alemanha. Glória a Jesus, glória a Deus. Ali, meus irmãos, glória a Jesus. O avião, na hora que ele foi ali, aricando a decolar ali, ele deslizou na neve. Ele subiu ali todo balanceado. Ali o povo tudo preocupado. Caía as malas, tudo. Eu só com a Bíblia na mão. Falei: primeiro se eu partir, eu estou fazendo a tua obra. Palamassuri me clama, lamastei. Palamassuriando, é coisa linda. E as pessoas, evangelista Bruno, é tremendo. Eu estava com a Bíblia. Na hora que estava acontecendo essas coisas, as pessoas tudo olhavam para mim assim com a Bíblia. Oriclama, lamastei. É tremendo, meus irmãos. Por isso que o crente tem que andar com a Bíblia. Aonde vai tem que andar com a Bíblia. Glória a Deus. E Jesus me livrou, meus irmãos. Então eu não tive mais medo. Glória a Deus, aleluia. O diabo tentou muito. Porque teve até uma viagem, meus irmãos, que eu não lembro agora em qual voo que foi, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Tinha um perturbado ali no avião, que ele queria acender, meus irmãos, aleluia, o cigarro lá no avião. Queria tacar fogo ali. Falei: meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, dá o livramento. O diabo já tentando nas viagens, meus irmãos. E todo mundo preocupado ali. Glória a Jesus, glória a Deus. Aquelas aeromoças, né? Tudo preocupada, vigiando aquele homem. Então o inimigo lutou muito. Mas Jesus, ele me livrou, sempre me livrou. Então por isso, jovem, por isso, ouvintes que estão me ouvindo, se Deus te enviar para algum lugar, não se preocupa não. Porque Deus, ele vai na tua frente e ele vai responsabilizar por tudo, no nome do Senhor Jesus. Que impactante, pastor Alex, esse seu testemunho. Eu creio que os ouvintes estão com a sua fé renovada, porque o Senhor te livrou, te guardou durante toda esta trajetória. Não foi em vão que o Senhor, ele permitiu a gente estar aqui neste momento gravando esse testemunho. Eu creio que muitas pessoas estão precisando ficar com a sua fé renovada. E quando você falava sobre a lua ficar vermelha, o Senhor me dava uma passagem, a qual está em Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o dia grandioso do Senhor. Aleluia. Uma profecia a qual está ali no Atos capítulo 2, a qual foi feita através do profeta Joel.
Falando em profeta Joel, vamos marcar um dia também para o pastor Joel vir estar gravando um testemunho aqui para edificar a fé do povo. Mas é tremendo o seu testemunho, pastor Alex, falando dos livramentos, como Deus te guardou. E o interessante é que você falou que quando entrou ali naquele avião, pode ter pensado, ali é um homem importante. Realmente somos um homem importante, porque somos embaixador de Deus na terra. E não há outro que está acima da autoridade do Senhor. Então somos importantes para Deus. Agora ali você contando seu testemunho, que não é para temer. Tanto é que eu sei, porque você contou, alguns irmãos sabem também, que você voltou para o Brasil, casou e ainda voltou para a Noruega. Conta para nós como foi essa experiência. Sim, meus irmãos ouvintes, evangelista Bruno, quando eu voltei, me casei, fui ali para o país, a Noruega, já na primeira semana, né, meus irmãos, do casamento, a diretoria, ali a nossa querida irmã, diretora Ilza Rocha, a qual é uma grande mulher de Deus ali também, a qual também me ajudou muito na época. Glória a Jesus, Deus usou ela, meus irmãos, glória a Jesus, com mais diretores ali também, glória a Jesus, glória a Deus. E me enviaram ali, junto com a minha esposa, para o país da Noruega. Glória a Deus. Fizemos o passaporte tudinho direitinho, né? Glória a Jesus, glória a Deus. Aliás, eu já tinha um passaporte, mas depois, meus irmãos, tinha que fazer outro passaporte, né? Porque como ficou vencido, não tinha como voltar para o país da Noruega agora com o passaporte vencido, né? Agora tinha que vigiar. Deus livrou, glória a Deus, mas não podia mais voltar mais, né? Glória, não ia nem conseguir viajar. E aproveitando, fiz o passaporte ali também da esposa. E ali, meus irmãos, glória a Jesus, vamos para o país da Noruega. Chegando ali, meus irmãos, no país da Noruega, ali foi uma experiência tremenda que eu também tive com Deus. A qual, quando eu cheguei ali, meus irmãos, via mais noite do que dia. Glória a Jesus. Porque depois me falaram que lá era 6 meses mais noite e 6 meses mais dia. Glória a Jesus. E a época que eu fui ali, era 6 meses mais noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Oricanda lamassuri clama lamai. Aí eu falei, meu Deus, praticamente poucas horas ali de dia, era tudo noite. E devido ao fuso horário, meus irmãos, nós já dormia tarde, né? Porque está acostumado com o fuso horário aqui do Brasil. Todos os pastores que viajam para os outros países sabem disso. Glória a Jesus, dificilmente vai dormir cedo no horário lá da Europa, né? Glória a Deus, aos poucos vai se adaptando. E ali, meus irmãos, quando acordava estava de noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Tinha dias que acordava estava de noite. Era poucas horinhas de dia. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, essa experiência que eu tive ali era muito frio, meus irmãos, mas era um povo com a fé impactante, aricando que ia na igreja mesmo com frio. Oritinha tem lugar lá na Noruega, meus irmãos, que faz até 40 graus, glória a Jesus, menos 40 abaixo de zero, glória a Jesus, imagine, ouvintes, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, glória a Jesus, mas nós fazia obra com amor. Aleluia, chegava na igreja, o povo chegava tudo cedo na igreja. Você vê que aqui no Brasil, meus irmãos, é um sufoco para o povo chegar cedo na igreja, mas lá fora não, o povo chegava tudo cedo, mesmo aquele frio, neve caindo, calamaçuriando, o povo tinha uma fé impactante, meus irmãos. E o interessante, meus irmãos, ali, meus irmãos, é muita pessoa depressiva, né? Muitas pessoas se matando, muitas pessoas, meus irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, ali, meus irmãos, até mesmo se jogando dos prédios, né? Inclusive, eu me lembro, meus irmãos, uma certa vez, que eu estava ali com a minha esposa ali, glória a Jesus, ali, glória a Jesus, no apartamento onde nós estava ali, e começou aqueles barulho, de bombeiro, ambulância, glória, eu falei, meu Deus, que é isso, Senhor? Nós ficamos até meio ali cismado, né? Porque já teve muito ataque terrorista naquele país. Glória a Jesus, glória a Deus. Na época teve muito ataque. Os irmãos falavam para nós ali. Aí depois os irmãos falaram para nós no outro dia. Glória a Jesus, aleluia.
que era ali, meus irmãos, pessoas que se jogavam dos prédios. Então as polícias se escalavam ali no prédio para tentar salvar, meus irmãos, as vidas ali. Glória a Deus. Então é coisa terrível, meus irmãos. Os irmãos orem muito por aquele país, meus irmãos, que necessita muito das nossas orações. Mas foi uma experiência tremenda, né, meus irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. Lá, meus irmãos, nós fazia culto nas casas. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós tínhamos aquele privilégio, né, meus irmãos, de fazer culto nas casas, as pessoas necessitadas, meus irmãos, Deus operava maravilha. E aqui no Brasil nós temos total liberdade para evangelizar. Lá nós não temos, meus irmãos, essa liberdade, né, para evangelizar nas ruas, entregar folheto nas ruas. São poucos países, né, não é todos os países. Glória a Jesus. Então por isso, meus irmãos, dê valor, irmão, dê valor, minha irmã. Você aí tem o total privilégio, irmãos, aqui no Brasil. Você tem total privilégio para evangelizar, para pregar na rua, para pregar nas praças. Lá fora nós não tinha, meus irmãos. Nós tinha aquela sede de evangelizar na rua, mas nós não podia, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então isso foi uma experiência tremenda, a qual eu estive ali, meus irmãos, para a glória de Deus, nosso Pai. Eita, que tremendo! A glória de Deus está invadindo esse estúdio. Aleluia. Eu e o pastor Alex estamos suando aqui no poder, porque a graça do Senhor tem invadido. Nosso coração tem queimado com o poder de Deus. Aleluia! Já estamos quase encerrando aqui, mas ainda temos mais 2 perguntas aqui para o pastor Alex. Falando evangelismo, nós vamos marcar um dia de evangelismo mundial, aonde cada pastor de cada estado vai estar fazendo evangelismo da rádio da Voz da Sã Doutrina, para estar ganhando almas, e você também será nosso convidado. Mas a grande está encerrando. Tem mais 2 perguntas, e uma pergunta agora eu deixo para o pastor Alex. Nós sabemos que o missionário Davi Miranda foi um grande espelho para você, um grande exemplo, assim como você é um grande exemplo, um grande espelho para muitos jovens que estão iniciando, para alguns pastores. Mas só que qual é o conselho a qual você deixa para esta geração, para que venha viver as promessas do Senhor e para que venha ser usado nas mãos de Deus? Jovens que estão me ouvindo, né, todos os irmãos que me ouvem, que estão chegando agora aí, seja fiel ao Senhor, toma cuidado, porque hoje em dia está cheio aí de falso pastor, por aí muitas das vezes em nosso meio, aleluia, que não quer mais, né, santificar, zelar pela doutrina. E eu te digo uma coisa, Deus ele opera através da sã doutrina, quando nós somos obedientes. Os jovens viram que Deus me levantou, que Jesus cumpriu muitas promessas em minha vida, porque eu sempre fui fiel ao Senhor, sempre orava, sempre buscava, sempre era fiel ao Senhor na doutrina. O saudoso missionário Davi Miranda foi um exemplo, meus irmãos, para mim. Glória a Jesus, glória a Deus, porque eu pude contemplar, meus irmãos, muitos milagres a qual o Senhor Jesus usava ali, o homem de Deus. Inclusive o evangelista Bruno fez até uma pergunta aí, glória a Jesus, glória a Deus, até mesmo, né, meus irmãos, qual foi o milagre que eu presenciei ali na sede mundial. O milagre que eu presenciei, eu me lembro, meus irmãos, uma certa vez que morreu uma pessoa ali na sede mundial. Glória a Jesus, glória a Deus. Orimi clama lamai. Porque as concentrações que o missionário lotava, né, meus irmãos, ali na sede mundial. E eu me lembro, meus irmãos, aleluia Jesus, que o Satanás parece que matou esta pessoa ali. O diabo pegou e matou esta pessoa. Glória a Jesus, glória a Deus. E ali, meus irmãos, os obreiros ali ficaram tudo preocupados ali embaixo. E eu lembro que o missionário falou com toda a fé: se preocupa não, oriclama lamastei, Deus é Deus de vida. E na mesma hora ele orou, meus irmãos, ele falou para aqueles obreiros ali que estavam ali, ele falou: toca aí, obreiros, toca aí. Tem algum obreiro, qual obreiro corajoso agora aí para tocar, para ver se está morto mesmo? Os obreiros ficou tudo ali com medo. Glória a Jesus, glória a Deus. Oriclama lamai, tepa lamassurianda, riclama lamassurianda. Na mesma hora, na oração, meus irmãos, Deus ressuscitou ali aquele moço, a qual eu não me lembro agora o nome, meus irmãos. Isso foi praticamente ali algo recente, né, meus irmãos? Antes do missionário partir, eu creio que foi no ano de 2010 ou 2011,
Eu presenciei isso, nós estávamos lá no altar da sede mundial, né, meus irmãos? Nós presenciamos isso. Paralíticos andavam, coisa linda, meus irmãos, coisa tremenda. Que isso foi aumentando mais ainda a minha fé. Eu vou continuar pregando a verdade, Alamassuri clama. Eu vou continuar pregando a doutrina, para que o Senhor possa me usar também mais e mais em nome do Senhor. Então o missionário foi um espelho, meus irmãos. Toma cuidado, meus irmãos, os jovens que estão me ouvindo. Se espelha, meus irmãos, em homens de Deus. Se espelha, meus irmãos, em homens que têm compromisso com a palavra. Orianda, porque o pastor que tem compromisso com a palavra, ele guarda os princípios. Ele guarda, meus irmãos, a sã doutrina da palavra do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Ele é fiel ao Senhor em tudo. Ricandalamassurianda. Se você ser fiel ao Senhor, jovem, Jesus também vai te exaltar. Assim como o Senhor me levantou, assim como o Senhor me exaltou, este mesmo Deus também vai te levantar também na face desta terra. Por isso, seja fiel ao Senhor. O segredo de você ser vitorioso é ser um crente de oração. E é ser um crente também que é fiel à sã doutrina. Porque na hora que vir a prova, você vai aguentar as lutas. Jesus vai te dar força para aguentar as lutas, para aguentar as provações. Glorioso, então o grande segredo está na oração, está no jejum e na santificação, guardando a palavra e a sã doutrina do Senhor. Foi tremenda a visão que eu tive aqui no momento que o pastor Alex estava falando do grande segredo para ter uma vida de vitorioso diante do Senhor. O pastor Alex estava com os olhos dele fechados aqui no estúdio central, e quando eu olhei para o telhado desse estúdio, veio um clarão muito forte, branco e vardim deste lugar. Quando eu disse que a presença do Senhor aqui é notória, não estou brincando. É só para quem tem fé para crer que o Senhor se faz presente neste lugar, nesta programação, nesta rádio. Depois que você ouvir esse testemunho, eu tenho certeza que a tua vida vai ser mudada, vai ser transformada, vai ser impactada, que a tua fé vai ser renovada. Também ali, passamos ali. Mas agora a última pergunta, a qual não quer calar. Você passou por um processo difícil, pastor Alex, de enfermidade, a qual todos nós sabemos. O Senhor tem operado tremendamente através do seu ministério. E o Senhor também tem expandido esta rádio. Quais são os seus projetos futuramente daqui para frente? E também diz, pastor Alex, qual é o seu plano para o seu ministério? O que você pretende alcançar daqui para frente na presença do Senhor? O que você espera nos próximos anos? Nós estamos aí, né, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Glorioso! Isso aí, pastor Alex, sempre na dispensação do Espírito Santo. Porque está escrito em Provérbios capítulo 16. O coração do homem faz seus planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu creio que grande é os planos de Deus para a tua vida, para essa rádio, para a vida da tua esposa. Que Deus venha continuar abençoando a tua vida, venha abençoar a tua família, o seu ministério, te usando com mais ousadia, com mais poder e autoridade. Mas para estar finalizando, pastor Alex, eu convido você agora a estar fazendo uma oração curta em prol da vida dos ouvintes, para que Deus venha estar abençoando cada vida e cada lar neste momento. Glória a Deus. Vamos orar, ouvinte. Ore conosco agora, jovens também que estão me ouvindo, irmãos que estão me ouvindo agora no nome do Senhor. Ore conosco no nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. Abençoa este jovem, meu Pai, que o Senhor possa levantar este jovem, Senhor. Que esse jovem, meu Pai, venha ser um espelho também, Senhor, para esta geração, meu Pai, que nós estamos vivendo, Senhor. Oriclama lamai, que o Senhor possa, meu Pai, repalamasculhanda, levantar jovens, seu Pai, para que possa zelar pela doutrina da tua palavra, jovens comprometidos, ó Pai, com a tua palavra, com a tua doutrina, com a santificação, Senhor, porque eu sei que assim como o Senhor me levantou, meu Pai, e sei assim como o Senhor, meu Pai, está comigo, o Senhor também vai ser com este jovem, Senhor, que guarda a tua palavra, este pastor também que guarda a tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, graça te damos agora, abençoa todos os ouvintes do programa, a voz da sã doutrina, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, no nome de Jesus, no
no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, amados ouvintes, vamos estar encerrando esse testemunho por aqui. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Alex, a vida de cada ouvinte. Que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Que vocês possam alcançar cada promessa de Deus em oração. E eu creio, eu tenho a certeza que após você ouvir esse testemunho, a sua vida, a sua fé, ela será mudada. Deus abençoe a todos, que todos a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastor Alex. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, evangelista Bruno, e a paz do Senhor a todos do programa A Voz da Sã Doutrina.